Ai de mim, se não pregar o Evangelho. O que passou na mente de Paulo para ele dizer isso? O que o motivava? Prisões? Açoites? Naufrágios? Fome? Frio? Perseguição? Apedrejamento? Ser deixado como morto depois de ser arrastado para fora da cidade? Será que, se aparecesse alguém para Paulo dizendo: Paulo, deixe de pregar o Evangelho, que eu vou te mostrar como você vai atingir o seu bilhão. E depois de 5 anos, os seus bilhões. Mas a condição para isso é que você deixe de anunciar o Evangelho. Será que Paulo deixaria de pregar? Aposto que não. Pela pujança, pela entrega de Paulo descrita no texto bíblico, acredito que nem de longe isso passaria na sua mente. Mas o que leva um homem a abdicar de sua própria vida e se dedicar a anunciar o Evangelho? Isso de forma simples, porque Paulo anunciava um ensino de um homem comum que nasceu em uma cidade pequena, cresceu também em uma cidade pequena, era carpinteiro, depois morreu entre bandidos. Depois houve a notícia que esse homem ressuscitou. Alguns viram, outros não, mas agora tem-se a notícia que ele foi assunto ao céu. Não está mais aqui para provar que de fato ressuscitou, mas também ninguém achou o corpo até hoje. Vai que os seus discípulos o esconderam tão bem que até hoje não se tem notícia, não é mesmo? Era o ensino deste homem que Paulo chamava de boa nova, de evangelium, evangelho. O que motiva esse homem a ponto de dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho? Bom, para ser rápido e simples, eu posso sugerir para a nossa reflexão 2 pontos sobre o que motivava Paulo. Primeiro, Paulo tinha plantado dentro de si um poder, um dinamis, que vinha da ressurreição. O fato de Jesus ter vencido a morte despertou em Paulo um poder indescritível, o que eu chamo de fator ressurreição. Quem carrega isso no peito, carrega a força de uma bomba atômica de amor e de misericórdia de Deus. Tentar segurar isso, tentar segurar essa força nuclear dentro de si é impossível. Quem tem essa bomba atômica dentro de si sabe que é impossível. Assim, sua força vinha da ressurreição. Pois ele mesmo dizia que, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã a nossa fé. Ainda ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Só fala isso quem sabe e tem a convicção que a morte morreu na cruz e crê de todo o coração no que Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Já passou. Quem crê nisso e nas suas consequências tem a alegria de anunciar o Evangelho. Segundo, Paulo sabia que possuía dentro de si um tesouro do conhecimento do Filho de Deus, e por ser preenchido com esse tesouro, sua alegria era compartilhar. Seus milhões, sua remuneração, era anunciar aos 4 ventos o motivo de sua alegria e pujança. Porém, e aqui de fato é o segundo ponto, Paulo também sabia o princípio estabelecido pelo próprio Jesus, que diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Paulo sabia que, apesar do poder extraordinário que estava explodindo em seu peito, a alegria ultracircunstancial que o habitava trazia consigo não apenas o bônus, mas também responsabilidades, inclusive de anunciar. Sendo assim, Paulo, com temor, tinha a convicção interna que ele não poderia guardar tudo aquilo que tinha em sua posse. Paulo sabia que não poderia ficar sentado em cima do dom de Deus.
Paulo sabia que era preciso tirar tudo aquilo de dentro de si e anunciar com toda a força o que ele tinha recebido de graça. Pois, conforme ele mesmo diz no versículo 16 do capítulo 9 da sua primeira carta aos Coríntios: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Depois, no versículo posterior, ele continua dizendo: se faço de livre vontade, tenho galardão, mas, se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Aqui ele traz a figura do despenseiro, o grande responsável pelos mantimentos de uma casa. Paulo está dizendo que Deus fez um dos responsáveis da despensa celestial. E de novo, não é só bônus. Isso traz consigo uma responsabilidade enorme, pesada e grave. Portanto, seja da alegria que Paulo carregava, que adivinha da ressurreição, ou seja do peso da responsabilidade que lhe foi imposta, Paulo sabia que tinha o dever de anunciar o Evangelho. Bom, esse é meu primeiro vídeo aqui do canal. Aqui eu vou falar de assuntos como esse, de espiritualidade, temas bíblicos. Vou falar sobre mentalidade, vendas, advocacia. Eu quero multiplicar com você todo esse conhecimento. Mas lembre-se, minha base é teológica. Portanto, você verá aulas aqui sobre os livros dos quais eu leio. E vez ou outra você verá eu ancorar esse conhecimento ou trazer uma história, uma analogia da Bíblia. Se você não gosta disso, talvez esse canal não vai te agradar. E tá tudo bem. Agora, se você gosta, fica aqui comigo. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei, ative o sininho, comente e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Para encerrar, eu li um livro recentemente que traz o título Comece pelo Porquê. Então eu quis gravar esse primeiro vídeo aqui no YouTube exatamente para demonstrar o meu porquê. Assim sendo, a pergunta de $1 milhão é: Elielson, por que você decidiu abrir um canal no YouTube? Até esse ponto eu penso que você já saiba a resposta. Vocês são muito inteligentes. Mas o meu porquê é exatamente esse. O meu porquê é: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho.